Olá, meu nome é Vitória, eu moro em Presidente Prudente, faço História, licenciatura em História, e a disciplina que eu estou participando, que eu irei lecionar, é História mesmo. Eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Para dar um contexto assim por cima, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito mundial que ocorreu nos anos de 1914 até 1818. As principais causas foram a paz armada, a corrida armamentista, o nacionalismo, né, e o imperialismo, que é a disputa de territórios, rivalidades, né. E a Primeira Guerra Mundial possuiu 3 fases. A fase de guerra de movimento, que foi a primeira, que inicialmente as batalhas foram em campo aberto. Eles se encontraram, né, entraram em conflitos, invasões, né. Aí depois a segunda fase foi a guerra de trincheiras. Essa todo mundo conhece, que foi aqueles buracos no meio da terra, onde os soldados se escondiam e lá eles defendiam. Então, essa parte da guerra, muito conhecida, foi um tempo em que a guerra ficou estagnada. Nem iam para frente, nem iam para trás. Ali dentro das trincheiras eram grandes buracos que, como que eu falo? Chega a ser até pior do que o campo mesmo aberto de batalha, porque lá tinha ratos, tinha doenças. Quando caía uma granada, levava um tiro, o corpo ficava lá entrando em decomposição. Então lá era uma insalubridade enorme. Muitos soldados acabavam, né, adoecendo por conta da contaminação do solo pelo excesso de materiais não saudáveis, né? Então a segunda fase da Primeira Guerra Mundial foi marcada pela trincheira. Até que a Primeira Guerra Mundial é até conhecida como a Guerra da Trincheira, né? Esse método, onde os soldados ficam em grandes buracos. Parece caminhos de ratos mesmo, né? Aí a terceira e última fase foi a intensificação, foi quando eles resolveram sair das trincheiras, aí o negócio pegou fogo mesmo, o pau torou e os Estados Unidos entrou. A partir do momento que os Estados Unidos entrou em guerra, a guerra teve o seu rumo final, né? Porque durante toda a guerra, os Estados Unidos só teve aquele papel de mandar mantimentos, mandar armas. Até então, eles não tinham entrado realmente para a guerra. Foi só nessa fase final, lá em 1918, que ele resolveu entrar. E a partir do momento que os Estados Unidos entrou, acabou a guerra. E quais foram as consequências, né? Foi mais de 20 milhões de mortos. Foi tanto civis como militares, né? E teve o Tratado de Versalhes, que causou para a Alemanha grandes penalidades, com altas taxas de impostos para poder pagar pelos danos que eles causaram aos outros países, né? Eu citei lá em cima, né, os países do nacionalismo, mas eu não falei quais eram, né? O nacionalismo contava entre uma rivalidade entre França, Rússia, Reino Unido contra a Alemanha. Então a Alemanha, que era o Império Prússio, foi e começou a guerra, que aí atingiu um país, aí o outro tomou as dores e também entrou, e assim se tornou uma guerra mundial, porque vários países foram envolvidos e a maioria contra a Alemanha, porque a Alemanha é encrenqueira mesmo. Até eles perderam a Primeira Guerra Mundial e, não contentes, fizeram a segunda, mas aí isso é outro assunto, né? E como que eu vou explicar agora para vocês o tempo e o espaço? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que mudou todo o rumo da história do mundo e teve um impacto significativo em termos de tempo e espaço. O tempo da guerra foi em 1914, que foi o seu início, dia 28 de junho de 1914, e o seu final foi em 11 de novembro de 1918. Então, o tempo da Primeira Guerra Mundial foi 1914 e 1918. E o espaço foi a Europa, foram os países envolvidos, porque a Europa foi o centro principal das batalhas. Isso não quer dizer que não tenha ocorrido em outros lugares. Sim, ocorreu. Ocorreu nos continentes asiáticos e africanos que foram atingidos. Ali o norte da África era muito desejado pelos alemães, porque eram terras cheias de ouro, terras produtivas, ó. Dinheiro tinha isso, então ela queria. Então, o espaço foi Europa, os países envolvidos, partes da Ásia e partes da África. Então, foi isso. Tempo e espaço quer dizer o quê? Tempo é o ano que aconteceu, o período que se estendeu tal situação que a gente vai analisar. E o espaço é o local. Tudo tem um tempo e tudo tem um local. Nada é do nada. Então, a gente, para analisar um conflito, analisar qualquer situação, é de extrema importância a gente observar o seu tempo e o seu espaço, né? Para poder
concluir qualquer tema que a gente esteja em dúvida, que a gente esteja estudando. Tudo tem um tempo, tudo tem um espaço. Então, foi esse o meu trabalho, né? Foi um tema que eu gosto bastante, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. E para finalizar o vídeo, né? Uma atividade prática que eu indicaria é um mapa mental em 3D. O aluno vai pegar uma fase ou uma parte da Primeira Guerra que chamou sua atenção, vai explicar aquilo lá e vai fazer um desenho, uma colagem, uma coisa, com texturas, com elevações, explicando, por exemplo, fazer um mapa mental explicando a fase da trincheira. Vai lá, mostra como que era, faz um relevinho e coloca os buracos, coloca os soldadinhos, coloca um desenho de um tanque de guerra e dá uma explicada sobre o tema. Aí ele é um mapa, tipo um mapa, meio que uma maquete, mistura dos dois. Daí coloca os desenhos que aí ele pode levantar como se fosse um livro infantil. A gente vai pegar aqui a história, né, que tá o mapa, aí ele vai abrir assim, ó, vai abrir e vai sair a figura aqui de dentro, tipo um buraco, vai sair um soldado, vai abrir igual a história infantil, aí vai sair alguma coisa aqui de dentro. É assim, esse é o trabalho prático que eu posso deixar como ideia, um debate também, uma pesquisa com apresentação de slide, ou até mesmo vídeos que a gente encontra no YouTube para ter uma visão melhor do que foi, documentários, filmes que tem sobre a Primeira Guerra Mundial, que é uma atividade legal para poder fazer e assistir. Então foi esse o meu trabalho, muito obrigada, e é isso.